Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Aos sábados é dia de reunir com o Bruno Cardoso Reis para mais um novo episódio de 5 Continentes. É por aqui que analisamos os principais assuntos que estão a marcar a geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva. Bruno, olá, bem-vindo. Recuperado, pelo menos parece-me que sim. Olá, obrigado pela preocupação. Sim, acho que a garganta está um bocadinho mais funcional hoje do que estava na semana passada. Mas também não vamos lançar foguetes antes da festa. Sim, vamos ver até ao final. Vamos esperar pelo final, exato. No final, mais para o fim é que é mesmo o teste. Exatamente. Vamos a isto, até porque temos muito para falar esta semana. Vamos começar com a guerra na Ucrânia, numa altura em que a Rússia está a intensificar os ataques em Pokrovsk. Falamos também da continuação de ataques em infraestruturas de energia, mas Bruno, também em destaque esta semana a guerra híbrida russa contra a Europa. Este conceito começa a ganhar cada vez mais força numa semana em que a Bélgica registrou aqui um número crescente de avistamentos de drones, obrigando a fechar aeroportos e afetando aqui as bases militares. Qual é a importância desta cidade que falamos aqui, Pokrovsk, neste conflito, e como avalias a questão também da guerra híbrida e destes drones na Bélgica? Porque já falamos aqui também da Dinamarca e de outros países que já tiveram estes ataques. Sim, muito rapidamente, tocando nos vários pontos e depois tentando ir um bocadinho mais a fundo na medida do possível. Mas em relação à questão dos drones, no fundo é a continuação desta estratégia de guerra híbrida russa. Acho que ninguém de boa fé pode ter dúvidas, mesmo que seja difícil, e é isso que caracteriza exatamente esta guerra híbrida, esta guerra na zona cinzenta, a atribuição da autoria, digamos, deste tipo de ataques, que estão sempre num nível de intensidade que não é o de um ataque militar convencional também, precisamente para dificultar também uma resposta mais robusta, mas ninguém de boa fé duvida, penso eu, que isto não é coincidência e que há aqui claramente uma ação agressiva russa, no fundo um ataque híbrido russo contra a Europa, de uma série de maneiras, que se tem intensificado nos últimos meses. Depois, em relação a Pokrovsk, é de facto neste momento a zona provavelmente mais vulnerável da frente do ponto de vista ucraniano, e realmente a Rússia está a investir em um esforço enorme, o que cria grandes dificuldades de resposta à Ucrânia, porque a Ucrânia basicamente não tem reservas estratégicas, não tem, digamos, tropas disponíveis frescas que possam ir acorrendo, digamos, a estas concentrações de meios russos. É isso que tem explicado também estes avanços russos, ainda que muito lentos e com muitas baixas. Em relação à questão digamos, da guerra no seu conjunto, realmente mantém-se também os ataques às infraestruturas energéticas de um lado e do outro. Aí a Ucrânia tem sido muito mais eficaz do que conseguia ser no passado, tem estado a causar um desgaste importante nesses recursos estratégicos russos, e tem procurado também algo que é realmente um dos pontos cruciais desta capacidade de resistência ucraniana, tem procurado sempre adaptar-se e dar uma resposta melhor, ou seja, no fundo a Ucrânia está não apenas a procurar reparar as suas infraestruturas energéticas, mas tem procurado reforçar as proteções dessas infraestruturas, por exemplo, contra drones, até de formas inovadoras, e que eu acho que aliás tem boas lições para o resto da Europa, como também na questão da guerra anti-drone, onde a grande lição, do meu ponto de vista, todos estes ataques é cuidado em ser o elo mais fraco, e os europeus precisam realmente de uma vez por todas, abandonar esta mentalidade de tempos de paz e deixar-se de grandes declarações retóricas e grandes declarações de intenções e realmente pensarem em termos de respostas rápidas, robustas, para uma situação que não é de um conflito convencional com a Rússia, mas também não é propriamente de paz com a Rússia. E, portanto, aí eu espero bem que as autoridades portuguesas estejam com a devida atenção a isto, porque esta é uma área em que nós temos enormes deficiências, temos anunciado um reforço importante dos recursos orçamentais para a defesa. É bom que isso não seja tudo gasto
digamos, em suplementos salariais, em aumentos salariais, por muito que eu valorize, digamos, os nossos soldados e marinheiros e pilotos, mas que haja realmente também investimento nestas capacidades, nomeadamente, por exemplo, defesa antiaérea e adequado aos tempos atuais. O que implica, por exemplo, pensar a sério como é que se consegue combater drones de forma eficaz, e provavelmente isso também implica alguma alteração da legislação, alguma restrição ao uso civil de drones. Mas, portanto, temos aqui claramente uma continuação, uma intensificação da guerra, seja na linha da frente, nesta zona de Pokrovsk, onde realmente a posição ucraniana é bastante vulnerável, seja uma intensificação desta guerra aérea em relação às infraestruturas críticas, nomeadamente energéticas de um lado e outro, seja esta guerra híbrida com a Europa. Muito bem. E Bruno, nós vamos continuar agora na Europa, mas para falar da crise das dívidas, com valores recordes nas economias avançadas, o que é que está aqui em causa em específico? Bem, o Economist fez esse trabalho muito interessante. Já tínhamos lido um pouco esta questão aqui várias vezes, mas realmente com esses dados é mais fácil visualizar as coisas, e realmente o que o Economist mostra é, agregando os 22 países, as 22 economias mais avançadas do mundo, que são em grande parte economias basicamente ocidentais, Estados Unidos, Europa, temos um nível de dívida médio que vai aos 125% do PIB. Ora, isso é um nível que é apenas comparável ao período imediatamente a seguir às guerras napoleónicas, e muito superior, por exemplo, a outro recorde, que é o que é atingido a seguir à Segunda Guerra Mundial e no pico, digamos, do rearmamento da Guerra Fria em torno de 1950, que anda um pouco abaixo dos 100% do PIB. Aqui o que também é interessante notar é que, nomeadamente no caso da Europa, no fundo temos aqui uma inversão daquilo que foi a percepção e que foi a realidade, inclusive a seguir à crise financeira e também do euro, da dívida europeia em 2011, ou seja, são sobretudo as economias maiores e mesmo do Norte que estão mais endividadas, e há vários países do Sul com uma performance bastante melhor, ou destes países periféricos com uma performance bastante melhor, inclusive Portugal, que está à volta dos 100%, 102% do PIB, isto quando temos a França, por exemplo, a 113%, a Alemanha está também a contribuir, digamos, para esta média, porque está a aumentar significativamente, agora ainda tem margem para isso, está com uma dívida de 60% e tal por cento do PIB. Em todo caso, o problema, em certo sentido, ainda mais preocupante disto é os Estados Unidos. Estamos a falar de 124% do PIB. Ora, os Estados Unidos têm uma facilidade, que é a dívida é emitida na sua própria moeda, e há uma enorme procura da dívida americana como uma dívida segura, como investimento, mas a questão é que cada vez mais essa percepção parece estar em risco. Esta ideia de o Presidente Trump constantemente criar incerteza, alimentar incerteza, é o próprio Segabard que faz isso, realmente tem esse problema. Não estou a dizer que há aqui, digamos, uma crise iminente do crédito americano, mas realmente acho que estamos mais próximos disso do que alguma vez no passado, e, portanto, isso cria aqui um problema muito sério em termos da estabilidade da economia global, porque estamos a falar da maior economia de longe, da economia que fornece a moeda de reserva historicamente, que fornece esse instrumento também historicamente seguro de dívida pública, e de facto a dívida muito elevada tem este problema, que é reduz-nos muito a margem de manobra. Se houver uma crise futura, como é que se vai acorrer a ela? Se houver um aumento significativo da taxa de juros, como é que se continua a pagar essa dívida? Nos Estados Unidos, por exemplo, há a possibilidade de o serviço da dívida passar a pesar mais do que o orçamento da defesa. Isso diz bem da limitação, digamos, em termos de capacidade de projeção de poder dos Estados Unidos, e, portanto, é realmente uma realidade bastante preocupante, sendo que há especulação de, por exemplo, podemos ter uma nova crise financeira em torno de uma possível bolha, por exemplo, nesta área das empresas de inteligência artificial. Há muitos sinais de que temos algum tipo de bolha aí, ou seja, muito investimento especulativo, que não parece ter a ver com, digamos, a capacidade de retorno realmente real dessas empresas. É verdade que há muita gente que diz, bem, ainda assim vale a pena apostar nesta espécie de lotaria, porque quem vencer esta corrida pela inteligência artificial vai ter enormes ganhos financeiros, especulações do género. A Nvidia, que já tem, que no fundo é quem fornece o hardware que
que no fundo permite, os chips avançados que permitem esta inteligência artificial, já foi a primeira companhia a atingir $1 trilhão, aqui vamos usar a linguagem americana para simplificar. Há a especulação de que a empresa de inteligência artificial que venha a dominar esse mercado pode ser a primeira a atingir $1 quadrilhão, não é? Mas como disseste, uma lotaria e por isso é muito improvável. Lotaria, e, portanto, muitas dessas empresas provavelmente não vão conseguir ter os retornos que estão a prometer e, portanto, há o potencial de termos aqui uma crise financeira que terá um impacto grande nos Estados Unidos, mas, como sempre, quando há problemas nos Estados Unidos, poderá ter um impacto global e, portanto, isto ainda tornará mais difícil a gestão desta dívida muito pesada em muitas economias avançadas. Falamos aqui dos Estados Unidos e é para lá que vamos, para falar das eleições locais e estaduais. E Bruno, aqui falamos de uma vitória, aliás, de uma derrota, ou várias para Donald Trump, se calhar ele queria que fossem mais vitórias. E qual é o significado também destes resultados que tivemos e que fomos conhecendo? Bem, em primeiro lugar, não são eleições nacionais, realmente. E Donald Trump não estava a votos. Como aliás, ele disse, não está lá o nome no boletim. Exatamente. Não são eleições para presidente, que são de 4 em 4 anos, portanto mais 3 anos. Também não são eleições para o Congresso. Aí, como nós sabemos, no sistema americano há eleições para o Congresso de 2 em 2 anos. Portanto, no próximo ano haverá novamente eleições nacionais para o Congresso, para o Parlamento. E que será um teste também para Donald Trump, será um teste muito mais importante, porque aí poderá estar em jogo a maioria republicana, o controle republicano do Senado e da Câmara dos Representantes, que é um controle por uma margem relativamente estreita. E, portanto, não estamos a falar realmente desse tipo de eleições, estamos a falar de eleições locais, municipais, diríamos nós, sim. Estamos a falar de eleições estaduais em 2 estados, na Nova Jersey e na Virgínia, portanto, logo a sul de Nova Iorque. Entre as eleições locais, obviamente, temos a própria cidade de Nova Iorque, mas várias outras, Minneapolis, por exemplo, e temos também um referendo estadual na Califórnia para permitir, no fundo, alterar os círculos eleitorais, com o objetivo declarado de permitir aos democratas ter mais círculos eleitorais ainda na Califórnia, onde eles são eleitoralmente dominantes, como resposta àquilo que já aconteceu no Texas e que os republicanos estão a preparar noutros estados. Portanto, de facto, não são eleições nacionais, mas têm um significado nacional neste sentido. São o primeiro teste eleitoral ao Partido Republicano, dominado por Donald Trump e pelas políticas de Donald Trump, um ano depois das eleições presidenciais. E aí, acho que é inegável, e os próprios analistas republicanos reconheciam isso, mesmo procurando desvalorizar um pouco, mas é inegável que o resultado não é bom para os republicanos. Há muita atenção, do meu ponto de vista excessiva, à eleição em Nova Iorque, com esta ideia de que é um radical de esquerda e que isso pode significar que o Partido Democrático vai virar radicalmente à esquerda, com este mandame, esta vitória de mandame. Aliás, o Donald Trump diz que Miami será um refúgio para os que fogem do regime comunista. Ele tem esta citação, está aqui em destaque também no Observador. E, portanto, os republicanos vão procurar realmente aproveitar Mandami, que tem alguns flancos vulneráveis. Não é tantas propostas, sobretudo se pensarmos em termos de Europa, não são tantas propostas concretas, que foi aquilo que levou à sua vitória. Há uma crise de custo da habitação em Nova Iorque, como em todas as grandes cidades. Ele quer congelar as rendas. Bem, o problema aí, já vimos isso em Lisboa, é que se congela as rendas durante muito tempo, deixa de haver manutenção das casas e, portanto, as casas começam a ficar arruinadas, mas, enfim, percebe-se que as pessoas querem uma resposta concreta à crise do custo da habitação. É a questão de transportes públicos gratuitos. Bem, em Lisboa também temos isso e em muitas outras cidades europeias, portanto, desde que haja dinheiro para isso. É mais noutras coisas, a questão de gás, a questão de ele se recusar a condenar em termos inequívocos o Hamas, etc., que ele passa essa imagem mais radical. Mas, em todo caso, o ponto aqui é em Nova Iorque ele não teve uma grande vitória. Em Nova Iorque ele teve 51%, o seu competidor mais próximo, que era um democrata moderado, o Andrew Cuomo, teve 40%. E provavelmente qualquer outro democrata moderado teria vencido as eleições, mas Andrew Cuomo tinha uma enorme bagagem atrás, enfim, escândalos, inclusive de assédio sexual, já foi governador do Estado, é de uma dinastia política que domina a política em Nova Iorque há muitas e muitas décadas, e eu estou inteiramente de acordo com o Mandami. Esta coisa das dinastias políticas nunca foi uma coisa que me agradasse muito. Mas, por exemplo, em Minneapolis, que é uma cidade que tem, aliás,
uma população árabe-americana significativa. Havia um outro candidato do género de Mandami, também árabe-americano, muçulmano, enfim, o Mandami não é árabe-americano, mas é muçulmano, outro muçulmano, neste caso até um árabe-americano, Omar Hassan, e que perdeu para um democrata moderado. E as governadoras da Nova Jersey e da Virgínia, e sobretudo a Virgínia, é um estado que pesa muito nas eleições presidenciais. A Nova Jersey é um estado também tradicionalmente democrático, mas em que o Donald Trump tinha tido enormes ganhos nas eleições presidenciais há um ano atrás, em que o concorrente a governador republicano tinha estado a 2 ou 3 pontos de vencer as eleições há 4 anos atrás e agora perde realmente por uma margem enorme e, portanto, quer na Nova Jersey, quer na Virgínia, quer, no modo geral, onde houve eleições, os democratas tiveram resultados muito acima daquilo que é habitual. E, portanto, eu acho que isso é claramente um sinal de que os republicanos devem estar preocupados. Enfim, um ano é muito tempo. As eleições intercalares são daqui a um Donald Trump, ano. ainda por cima, é bastante tempo. Na política americana ainda mais tempo é, e com Donald Trump ainda mais tempo é. Portanto, muita coisa pode acontecer. Aconteceu muita coisa. Mas parece-me evidente que os americanos, e todas as sondagens apontam nesse sentido, os americanos não estão satisfeitos com Donald Trump. Ele tem números historicamente baixos, ainda piores do que os de Donald Trump no primeiro mandato. Nunca se viu números tão baixos tão cedo para um presidente. Falas aqui da questão da popularidade. Da popularidade de Donald Trump, e em particular por questões como tarifas, são altamente impopulares. Os americanos acham que levam ao aumento dos preços, e levam. Portanto, eles criam menos inflação, estão a ter mais. A questão da paralisia do governo e dos gastos do governo e, portanto, no fundo, salários em atraso para funcionários, inclusive da base das lajes. Isso é muito impopular, por exemplo, na Virgínia. A Virgínia é basicamente 1/3 da população da Virgínia são arredores de Washington. Se nós passarmos o rio para o outro lado, o rio Potomac, no fundo, bairros que são bairros de Washington, formalmente são parte da Virgínia. Arlington, tudo isso faz parte da Virgínia. Portanto, aí obviamente há muitos funcionários públicos que não estão a receber. E, portanto, e realmente os americanos parecem estar a culpar sobretudo Donald Trump, e é fácil perceber porquê. Os republicanos literalmente recusam-se a reunir com os democratas há semanas. Donald Trump veio dizer isto até pode ser uma ótima oportunidade, fechar o governo, e, portanto, realmente parece-me que ou os republicanos mudam de postura, e o próprio Donald Trump muda de postura, ou provavelmente vão ter realmente um ano eleitoral complicado daqui a um ano, mas enfim, isso realmente é muito tempo. Mas para já, aquilo que podemos dizer é Donald Trump está em perda de popularidade e está a pagar os republicanos estão a pagar um preço eleitoral por isso. Vamos deixar ainda a questão das tarifas para o início da segunda parte, já não temos mais tempo, mas vamos também falar sobre o COP30, vamos voltar ao Sudão e fazer um ponto de situação também no cessar-fogo no Médio Oriente. São temas em destaque nestes 5 continentes. Na segunda parte, a Austrália também vai ter o devido destaque, porque é o país que queres pôr aqui em evidência esta semana. Por isso, Bruno, fazemos agora uma pausa e já voltamos para a segunda parte dos 5 continentes. Até já. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte dos 5 continentes. Nesta segunda parte, Bruno, temos vários temas em cima da mesa, bem diferentes, mas vamos ainda voltar ao final da nossa primeira parte para falar sobre o caso das tarifas no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Este será o derradeiro teste aos limites do poder de Donald Trump? Bem, eu acho que vai ser um teste importante, mas haverá outros, mas eu acho que realmente é um teste importante neste sentido. Parece-me que, por um lado, é uma política central para Donald Trump, é uma obsessão, aliás, de muitas e muitas décadas. É possível ir buscar as primeiras declarações públicas com alguma dimensão política de Donald Trump nos anos 80, ele já fala desta questão. O ponto é que ele realmente, claramente, está aqui a abusar do seu poder, ou seja, realmente o Presidente pode usar este tipo de poder de impor tarifas para situações de emergência,
Mas, à partida, as tarifas são um imposto alfandegário. Os Estados Unidos fizeram toda uma revolução, uma guerra de independência para estabelecer ou consolidar este princípio, que é não há taxação sem representação, não há imposto sem que seja decidido pelos eleitos no Parlamento, no Congresso, pelos eleitos de quem vai pagar esse imposto. E, portanto, esse é um poder reservado do Congresso. E, portanto, a maior parte, de facto, dos juristas consideram que, claramente, Donald Trump está a violar não só o espírito, mas até provavelmente a letra da lei, com este uso completamente, sem haver uma emergência que se perceba, um uso completamente generalizado deste poder, digamos, de impor tarifas. E, portanto, neste sentido é um teste, ou seja, Donald Trump conta com uma maioria no Supremo, 3 juízes em 6 foram nomeados por Donald Trump, 6 juízes são de nomeação de presidentes republicanos, portanto, à partida mais conservadores, num total de 9. Só 3 é que são nomeados por presidentes democratas. E, portanto, a questão aqui é perceber se o Supremo Tribunal, apesar dessa maior proximidade ideológica, vai, apesar de tudo, digamos, ter aqui a coragem política, moral, para dizer não ao Presidente Donald Trump, e impor, e deixar claro que vai impor alguns limites à sua ação, aos seus poderes, ou realmente não vai fazer isso, sendo que o Tribunal já deu, por exemplo, em termos de imunidade, já deu poderes excepcionais a um Presidente como Donald Trump. Portanto, vamos ver se realmente aqui se estabelece alguns limites a esse poder presidencial. Eu acho que é um teste muito importante e que tem implicações mais amplas neste sentido, que é uma das grandes vantagens competitivas dos Estados Unidos, naquelas questões que estávamos a falar, a compra da dívida, o dólar ser a moeda de reserva a nível global, tem a ver com esta questão de ser um Estado de Direito. Independentemente da questão, digamos, dos princípios de sermos mais ou menos a favor de um regime democrático, onde realmente, no fundo, os tribunais são independentes, e garantem o respeito pela lei, mesmo face ao poder executivo, ao governo, há esta questão económica que é, se isso deixar de ser assim, realmente os investidores vão passar a olhar com muito mais reservas, vão ter muito mais receios de investir como investem nos Estados Unidos. E, portanto, tem também essas implicações, não só em termos da própria democracia americana, do funcionamento do sistema de pesos e contrapesos de uma democracia plena, mas até do próprio crédito da economia americana a nível global. Falamos aqui de limites, não sei se é uma palavra que Donald Trump gosta muito, mas não parece. Vamos estar atentos aos próximos episódios. Ele gosta de testar todos os limites, não é? De tentar ultrapassar todos os limites, isso parece bastante evidente. Isso sim. Paragem agora no Brasil para falar sobre o COP30 em Belém do Pará. Aqui falamos de ausências e presenças, metas menos ambiciosas, cansaço com a crise climática, efeito Trump, ou é mais do que isso, Bruno? O que é que está aqui em causa? Bem, é a 30ª Conferência das Partes, é isso que quer dizer COP, deste acordo, digamos, quadro para combater as alterações climáticas, que foi assinado precisamente no Rio, portanto, no Brasil, em 1992, mas realmente o balanço que se pode fazer é não se cumpriram as promessas. Parece evidente que não se vai conseguir manter o aquecimento global em 1,5 graus centígrados, e, portanto, desse ponto de vista há aqui algum falhanço. Sobretudo, é bastante evidente, como dizias, desde logo este teste, que é quem é que está presente ou não, há uma redução para quase metade nos chefes de Estado e de Governo. Dos 5 maiores emissores, 4 não estão representados a esse nível. Os Estados Unidos, que já falámos, mas a China, a Rússia e a Índia. E, portanto, realmente, em certo sentido, mais surpreendente que a ausência dos Estados Unidos ou da Rússia. Putin tem sempre o problema, no caso do Brasil, do mandato do Tribunal Penal Internacional. A questão da China e da Índia, que são parceiros do Brasil, por exemplo, nos BRICS. É verdade que a ausência americana é diferente, neste sentido, que é o governo federal está literalmente ausente. É a primeira vez. Portanto, não só o Brasil se retirou deste Acordo do Rio, mas não envia ninguém, não há um ministro, não há ninguém, não é o Trump não ir, não vai ninguém. A representação dos Estados Unidos está com os governadores, por exemplo, Gavin Newsom da Califórnia, com presidentes da Câmara. De facto, no caso da China, por exemplo, vai um vice-primeiro-ministro, que é visto como uma figura influente. No caso da Índia, vai o ministro do Ambiente. Portanto, mas há realmente aqui, eu diria, isto é um sinal de um certo cansaço, de pressão da opinião pública, ou seja, de muitos líderes eleitos
acharem que realmente a opinião pública não quer assumir custos excessivos, não quer correr o risco de um custo económico muito elevado para realmente combater as alterações climáticas, e isso verifica-se na própria Europa ou até no Brasil, em certo sentido. Ou seja, a Europa só conseguiu um acordo a poucas horas, digamos, da abertura da Cimeira, com metas menos ambiciosas do que no passado, e, por exemplo, no Brasil há toda uma controvérsia, críticas ao governo Lula, porque a Cimeira é em Belém do Pará, que no fundo é a capital desta zona da Foz do Amazonas, e o Brasil acaba de anunciar, a Petrobras, a estatal do petróleo brasileira, acaba de anunciar que vai abrir, digamos, campos de petróleo para exploração nessa zona da Foz do Amazonas. E, portanto, realmente é este problema, que é como equilibrar realmente o combate às alterações climáticas, objetivos ambientais com, digamos, objetivos económicos. Sendo que realmente aí a questão é mais complicada neste sentido, que é a própria China, por exemplo, é um bom exemplo disso. A China não está a investir imenso e com muito sucesso em reduzir, digamos, as emissões, por uma questão de, digamos, de amor aos animaizinhos, por questões, digamos, de ideologia ecológica, mas porque realmente as pessoas precisam de respirar nas principais cidades chinesas e já não conseguiam, e a China também percebe que há aqui um enorme setor económico, enormes ganhos económicos em desenvolver estas tecnologias, que, além de serem, digamos, serem apetecíveis para quem gosta do ambiente, também são, em muitos casos, tecnologias mais avançadas, que permitem enormes poupanças de energia, e, portanto, o setor dos carros elétricos, da eólica, das células fotovoltaicas, portanto, da captação de energia solar, etc., são setores em que a China está a apostar imenso, e aí há o risco dos Estados Unidos começarem a ficar para trás, realmente por razões ideológicas, combaterem isto. Só para terminar, é verdade que, portanto, vai muito para além de Donald Trump e da ausência dos Estados Unidos, mas é verdade que os Estados Unidos estão muito empenhados em combater o combate às alterações climáticas, ou seja, tivemos há poucas semanas, por exemplo, um empenho público dos Estados Unidos, com ameaças, por exemplo, de impedir o acesso aos portos americanos, que levaram à suspensão de um acordo para, no fundo, taxar os navios mais poluentes, para, no fundo, criar uma espécie de taxa ecológica para levar, digamos, a navios mais eficientes do ponto de vista energético, e os Estados Unidos, que inicialmente apoiaram isso, com Biden, com Trump, ajudaram a descarrilar esse acordo. Portanto, é verdade que aqui a postura dos Estados Unidos, que é a maior economia global, realmente tem um peso grande e tem estado neste momento e ativamente... acaba por ser reveladora, não é? Estas posições. Acaba por ter aqui um efeito também de contágio, ou seja, os Estados Unidos não estão a fazer, porque é que nós vamos fazer? Mas, para além disso, realmente a diplomacia da administração Trump está ativamente a tentar tornar mais difícil chegar a acordos nesta área. Bem, vamos avançar, vamos agora até a África, é por aqui a nossa próxima paragem, até porque há esperança no que toca a um possível cessar-fogo no Sudão, e há protestos e repressão violenta de protestos por alegada fraude eleitoral nos Camarões, na Tanzânia e na Costa do Marfim. O cenário também é mais ou menos parecido. Bruno, tu escreveste até um artigo no Observador sobre o Sudão, também podemos falar sobre isso, mas a violência pode realmente continuar a escalar nestes casos? Eu acho que infelizmente sim, embora não haja nenhum tipo de certezas. Acho que realmente nós aqui temos procurado sempre sublinhar isso, que a África é um continente enorme. Há muitos casos de sucesso também, até de sucesso em termos de consolidação democrática, de alternância. Ainda há tempos tivemos, por exemplo, no Mali, um candidato, digamos, da oposição que vence o presidente que está. Mas realmente há muitos casos destes, ou seja, de eleições em que há alegações muito credíveis de fraude. No caso da Tanzânia e da Costa do Marfim, inclusive, basicamente a oposição foi impedida de concorrer. Aqui eu acho que o que também há que dizer não é verdade, o que estes protestos também mostram, sobretudo jovens, é que não é verdade que os africanos não queiram a democracia e que achem normal, digamos, os mesmos partidos, os mesmos líderes se eternizarem no poder. Claramente não é assim, porque se fosse assim não havia estes protestos, inclusive protestos violentos, mas em que muitas vezes a violência vitima, digamos, quem está a protestar. Portanto, literalmente estes jovens africanos querem tanto que o seu voto conte alguma coisa e ter a possibilidade de mudar de governo de vez em quando, realmente mudar de governo e de governantes, que até estão dispostos a arriscar a vida, no fundo, nestes protestos. Infelizmente, isso não quer dizer que as coisas mudem, ou
se quer que se mudem no sentido de uma democratização, digamos, fácil, garantida, mas realmente acho que é importante sublinhar isso. A juventude africana claramente quer que o seu voto conte. Em relação à questão do Sudão, enfim, que no fundo é um conflito armado, uma guerra civil, como também há algumas outras em África. No caso do Sudão, falámos muito disso na semana passada, é a terceira guerra civil desde a independência em 1956, o Sudão só teve 10 anos de paz. Infelizmente, eu acho que isto mostra que é muito difícil realmente chegar a uma paz duradoura, ou seja, tivemos uma proposta de cessar-fogo, ela foi aceita por um dos lados, mas não pelo outro. As Forças Armadas do Sudão não aceitam para já o cessar-fogo, as Forças de Apoio Rápido sim. Claramente estão pressionadas, estão a ser muito criticadas por estes massacres bem documentados na zona do Darfur, portanto tem aqui uma forma de tentar, no fundo, aliviar um pouco essa pressão. Os seus apoiantes externos, em particular os Emirados, nomeadamente foram muito pressionados também pelos países ocidentais e em particular pelos Estados Unidos, que é um país que ainda tem aqui alguma influência, muito mais do que a Europa, mas eu acho que é demasiado cedo para ser muito otimista, porque realmente desde logo não há para já ainda acordo das partes e parece-me que as Forças Armadas do Sudão desconfiam que isto seja, sobretudo, no fundo, é uma tentativa de aliviar estas críticas sobre as Forças de Apoio Rápido, sobre o outro lado na guerra civil, e uma forma deles consolidarem os ganhos que têm tido, com a garantia de que não haverá aqui contra-ataques governamentais, e prepararem eventualmente ataques sobre a zona mais central do Sudão, que seria o que fazia sentido em termos militares. Enfim, o meu artigo a que referiste, no fundo o que eu tento sublinhar é não faz muito sentido acharmos que a Europa vai resolver estes problemas. Temos 61 conflitos armados no mundo, a Ucrânia e a Gaza são claramente os que têm mais visibilidade. Em termos de, por exemplo, custo em vidas, a Ucrânia é o mais importante. Em termos de crise humanitária, provavelmente o Sudão é atualmente o mais sério. Estamos a falar de 150 mil mortos, pelo menos 12 milhões de deslocados. Destes, 3 milhões são refugiados no exterior. Só os refugiados, os 3 milhões, são mais do que toda a população de Gaza. Agora, isso não quer dizer que seja realmente fácil impor aqui soluções, sobretudo no caso da Europa. Os Estados Unidos ainda conseguem ter aqui alguma influência, mas no caso da Europa, até porque nós desinvestimos ou não investimos o suficiente em defesa, em armamento há muito tempo, não temos capacidades militares, não temos coesão, muitas vezes, para ter influência decisiva nestes conflitos armados espalhados pelo mundo. E este artigo está no Observador. A Europa manifestou-se por Gaza, por que não pelo Sudão? É escrito pelo Bruno Cardoso Reis, foi publicado esta sexta-feira. É ler em observador.pt. Bruno, tempo ainda para o cessar-fogo em Gaza e o processo de paz no Médio Oriente. Estávamos aqui a falar do Sudão, aqui voltamos a falar de um outro conflito. Em que ponto é que estamos, nomeadamente quanto à oferta de tropas para a missão de paz em Gaza? Bem, tivemos a notícia de que os Estados Unidos já têm o acordo, aparentemente, de princípio, dos outros 5 membros permanentes para não haver vetos, portanto, para haver um mandato das Nações Unidas para uma força de manutenção de paz. Isso é muito importante, porque realmente estamos num contexto de grandes conflitos entre grandes potências, em que é muito difícil chegar a acordo no Conselho de Segurança, em que muitas vezes há vetos cruzados. Não parece que será o caso aqui, e os Estados Unidos também reuniram com os chamados E10, ou seja, os eleitos, os 10 países que são eleitos de 2 em 2 anos para um lugar no Conselho de Segurança, que obviamente são cruciais para conseguir uma maioria. Portanto, não são apenas os 5 membros permanentes a decidir, eles têm o poder de veto, mas não conseguem por si formar uma maioria, portanto também haveria acordo aí de princípio. A grande questão é que tipo de missão, e as notícias que temos há muitos países que deixam claro que até poderão participar, mas não querem participar numa missão de desarmamento pela força do Hamas. Não querem andar a combater o Hamas. Não querem uma força de peace enforcement, ou seja, de imposição da paz. Querem apenas uma força de manutenção da paz. Ora, o grande problema é que o Hamas não dá sinais de desarmar, bem pelo contrário. Está a executar publicamente opositores, já terá nomeado governadores para as diferentes zonas de Gaza e, portanto, isso aparentemente está a assustar inclusive alguns daqueles países que estariam disponíveis para enviar forças, por exemplo, o Egito, por exemplo, a Jordânia. A França já disse que poderia dar, mas só para treinar forças policiais palestinianas, não para ter aparentemente tropas no terreno. A Indonésia terá manifestado essa disponibilidade também, mas parece estar a hesitar por via disto. E depois ainda temos outro problema, que é Israel também deixou claro que
não vai aceitar forças de quem seja, portanto também quer ter aqui alguma palavra a dizer sobre quem é que estará e, nomeadamente, não está interessada, por exemplo, em ter forças da Turquia ou do Qatar, que são vistas como demasiado próximas do Hamas e que, no fundo, poderiam ser aqui uma espécie de aliados armados também do próprio Hamas. Portanto, tudo isto significa que realmente temos aqui alguma dificuldade, sinais de dificuldades sérias sobre o perfil, o mandato, a contribuição de tropas para esta força de manutenção de paz. Eu fui alertando que havia muitos obstáculos neste plano de paz. Sim. E que este seria um dos obstáculos, e realmente isso parece estar a confirmar-se. E à medida que vamos avançando, vamos conhecendo com mais pormenores isto que nos vais também explicando por aqui. Nos Estados Unidos, voltamos aqui a este tema. Trump recebeu líderes de 5 países da Ásia Central em Washington. Bruno, queria-te perguntar qual é o significado deste encontro? Bem, é a 10ª cimeira entre os Estados Unidos e os países da Ásia Central. Estes são países, o mais importante longe em termos de área, também de dinamismo económico, também como produtor de hidrocarbonetos, etc., o Cazaquistão, mas são, no fundo, estes 5 países que faziam parte da União Soviética, que fizeram parte do Império Russo, que foram conquistados, na maior parte dos casos, durante o século XIX. Portanto, têm aqui algumas semelhanças com países como a Ucrânia, nomeadamente e sobretudo o Cazaquistão, tem uma grande população também, uma grande minoria russa, nomeadamente nas zonas de fronteira. E, portanto, a mim parece-me bastante evidente que isto corresponde a um esforço dos países da Ásia Central para contrabalançar uma Rússia mais agressiva. Os países da Ásia Central não têm uma estratégia, digamos, de adesão à União Europeia, que aliás é impossível, ou mesmo à NATO, porque são países asiáticos, mas têm esta estratégia de, sem confrontar a Rússia, procurar diversificar relações, têm intensificado muitas relações com a Rússia, também já fizeram a primeira cimeira, já falámos disso aqui, uma primeira cimeira sozinhos deles com a China, e não naquele quadro mais amplo da Organização de Cooperação de Xangai, que envolve também a Rússia. Têm procurado também intensificar a cooperação, o investimento da própria União Europeia, e procuram também aqui relações com os Estados Unidos. O preço a pagar, por exemplo, no caso do Cazaquistão, foi o Cazaquistão anunciar que ia aderir aos Acordos de Abraão, no fundo, à normalização de relações com Israel. É, digamos, um prémio de compensação, não tem grande relevância, não é um país propriamente do Médio Oriente, embora seja um país islâmico, mas é sobretudo esse o significado aqui de uma tentativa de contrabalançar, digamos, esta ameaça russa sem a confrontar. E mantê-los por perto, no fundo, também. Exato. Vamos fechar esta edição no Pacífico. A Austrália é o país em destaque esta semana, como já avançámos, e entre outros dados e datas, creio que, Bruno, querias dar também destaque aqui ao acordo entre o Canadá e a Austrália a propósito de terras raras, que tem sido tema aqui recorrente nos 5 continentes também. Sim. Sim, queria começar por aí. É assinada esta semana. A Austrália e o Canadá são grandes potências, se quisermos, da mineração. São os países ocidentais deste Ocidente global que têm aí mais capacidades. Estão ativamente a procurar diversificar relações. Nos 2 casos têm governos mais à esquerda que têm relações tensas com os Estados Unidos. Claramente todos os aliados tradicionais dos Estados Unidos estão a ter em conta esta mensagem de Donald Trump, que é: somos aliados um dia, podemos não ser noutro. Temos de diversificar, portanto, relações económicas, é a consequência lógica disso. E, digamos, os parceiros naturais disso são outros países deste Ocidente global, que são países, no fundo, com regimes semelhantes, com regimes de Estado de Direito democrático, pluralista, etc., também com economias muito semelhantes em muitos aspectos, economias avançadas, digamos, com um Estado de Direito também muito robusto, etc. E, portanto, são aqui parceiros naturais, e, portanto, isto parece-me corresponder muito a essa agenda e, obviamente, à importância crucial das terras raras. Aí eu queria começar por aí este destaque à Austrália. A Austrália é realmente o país que mais investiu em na mineração em terras raras neste último ano. Portanto, esse é um dado importante. É o quarto maior produtor mundial, à volta de 10%. Portanto, primeiro a China, já falámos muitas vezes, depois os Estados Unidos, depois o Myanmar, e a seguir vem a Austrália. E, portanto, isto diz bem da importância realmente da Austrália. É um país muito afastado de nós, está literalmente nas antípodas, no outro lado do mundo. Um país um pouco periférico, e isso explica talvez que não tenha tanta atenção como eventualmente mereceria, mas estamos a falar da maior ilha da Terra, 7 milhões de quilómetros quadrados. É tão grande que muitos geógrafos dizem que não é propriamente uma ilha, é um continente.
tem à volta de 27 milhões de habitantes, portanto, uma densidade populacional relativamente baixa, mas é realmente, também em termos económicos, uma economia muito importante e, portanto, em termos económicos, é a 15ª maior economia, muito por força de uma economia muito avançada, mas também, por exemplo, desta dimensão de mineração, que tem um peso muito importante. Em termos militares, tem um exército relativamente pequeno, à volta de 50 mil soldados, marinheiros, aviadores, portanto um pouco o modelo europeu, forças muito profissionais, mas muito capaz, tecnologicamente muito avançado, geralmente com equipamento também de origem americana. Tem uma marinha significativa, à volta de 50 navios. Está a investir muito fortemente, sobretudo nessa dimensão aeronaval, nomeadamente este acordo com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, o chamado AUKUS, corresponde exatamente a isso, e vai permitir, em princípio, à Austrália ter submarinos de propulsão nuclear. Há muito poucas potências que não sejam grandes potências que tenham este tipo de submarinos. Está à distância ideal, em termos geoestratégicos, da China, deste esforço de contenção da China. Tem uma enorme influência que temos falado muitas vezes no Pacífico Sul, sobretudo, e aí é o aliado ideal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a reforçar as suas bases, a sua presença militar na Austrália, ao contrário de outras partes do mundo, nomeadamente da Europa, porque realmente está relativamente afastado da China, portanto não é vulnerável, ou é menos vulnerável a ataques diretos, por exemplo, de mísseis chineses, etc., mas está suficientemente próximo para permitir uma projeção de forças, ter aqui uma espécie de reserva estratégica para projetar forças nessa zona. É, historicamente, um país, digamos, deste Ocidente global, foi obviamente colonizado pelos britânicos, tornou-se, a partir de 1901, na prática, em grande parte independente, embora só em 1986 é que cortou os seus últimos laços constitucionais com a Grã-Bretanha, com exceção da monarquia. Como sabemos, a Austrália, depois de um referendo em 1993 ter rejeitado a República, continua a ser um daqueles reinos do Commonwealth em que o soberano da Grã-Bretanha também é o soberano, neste caso da Austrália, portanto, Isabel II, agora Carlos VI, são também o rei da Austrália. E isso traduz também numa proximidade grande com outros países anglo-saxónicos. Era o último dado que eu queria destacar. A Austrália é muito importante também do ponto de vista da intelligence, das informações, faz parte, juntamente com os Estados Unidos, com a Nova Zelândia, com a Grã-Bretanha e o Canadá, dos chamados Five Eyes, que no fundo é um núcleo, digamos, de interseção de comunicações, digamos, de captação de informação por via de redes de espionagem e de partilha dessa informação, que realmente não tem comparação com qualquer outro, digamos, com quaisquer outros países. A Austrália é então o país em destaque esta semana. E Bruno, não temos muito mais tempo, de forma breve, qual é que é a tua recomendação esta semana? Queres deixar aqui aos nossos ouvintes? É um artigo da Foreign Affairs, que é da autoria do Max Boot. O Max Boot não é propriamente um esquerdista, é alguém que era mesmo um republicano, mas depois, quando Donald Trump se afastou do partido, é um investigador desta área dos estudos de segurança e tem um artigo publicado, ontem, chamado The Cheney Effect, no fundo sobre um pouco o balanço da vida do antigo vice-presidente Dick Cheney, que morreu esta semana, e que ele diz se tornou uma espécie de promotor acidental da presidência de Donald Trump, mas com este lado paradoxal que é Dick Cheney, em muitos casos, foi um grande promotor de uma presidência com enormes poderes de emergência, muito no contexto do pós-11 de setembro, nomeadamente, mas no fundo Dick Cheney ainda era um velho republicano, um conservador tradicional que achava que realmente havia que dar aqui alguma capacidade ao presidente de lidar com crises, com situações de emergência, ataques terroristas, guerras. Aí devia haver uma grande latitude para ele poder agir, mas precisamente porque o presidente se autolimitaria e nunca iria usar esses poderes contra a democracia americana, contra a oposição, contra os democratas. E realmente quando Donald Trump começou a fazer isso, ele que já estava retirado da política, veio publicamente assumir uma posição de total oposição a Donald Trump, dizer que ele, estou a citá-lo, é o pior presidente da história americana e a maior ameaça de sempre à democracia americana. Isto é de alguém que era um republicano conservador, antigo vice-presidente, e já agora também pai de Liz Cheney, que tem sido uma congressista republicana, agora ex-congressista, muito ativa também contra Donald Trump.
Bruno, nós ficamos por aqui esta semana com esta tua recomendação. Se ficou com alguma dúvida, se há alguma pergunta que queira fazer ao Bruno Cardoso Reis, é muito fácil, é enviar para o e-mail ouvinte@observador.pt. Estaremos cá num próximo episódio para esclarecer tudo isso. Bruno, um grande abraço, estaremos cá no próximo sábado. Boa semana, obrigado.